Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí a gente vai caminhando versículo por versículo, e o primeiro versículo que a gente leu foi o 7:24, que diz: Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? E Paulo já inicia aqui com uma afirmativa muito forte, né? Ele já inicia falando, miserável homem que sou. E num mundo que a gente vive, onde a gente tem ouvido cada vez mais discursos a respeito de amor próprio e que você precisa entender o seu valor, Paulo dizer para a gente, né, fazer essa afirmativa, miserável homem que sou, talvez na nossa perspectiva, deu uma ideia de que Paulo não tinha, né, amor próprio. Mas entendendo a ideia que Paulo vinha desenvolvendo até chegar aqui, a gente compreende por que ele faz essa afirmativa. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de filmes de super-herói. Então, essa cultura Marvel, né, que existe de um tempo para cá, onde não sei quantos filmes tem do Capitão América, para mim que não assiste, para mim para mim estão contando a mesma história de formas diferentes. Mas tem um super-herói que, para mim, ele é maior e o melhor de todos, que é o Chapulin Colorado. E quando você pega os episódios do Chapulin Colorado, segue mais ou menos uma mesma linha de raciocínio, né? E se repete. E o que acontece é que existe alguma situação, e dentro dessa situação você tem um personagem ali que é o protagonista da história, e chega um determinado momento da história em que aquele personagem se vê incapaz de resolver aquele problema que ele está inserido. Então, a pessoa diz, antes do Chapulin Colorado aparecer, que deixa para ele aparecer, a conhecida frase que é, e agora? Quem poderá me defender? E aí chega Chapulin Colorado. Então, fazendo um paralelo, é mais ou menos essa ideia que Paulo está fazendo aqui. Paulo vem desenvolvendo, no decorrer de todo o livro de Romanos, a ideia da incapacidade que o homem tem de resolver a sua situação diante de Deus. E ele vai trazendo toda uma narrativa que constrói, tijolo por tijolo, a ideia de que Deus é justo, Deus é santo, o homem é pecador, totalmente incapaz de resolver essa situação diante desse Deus. E aí, depois de construir toda essa narrativa e trabalhar toda essa ideia e essa notícia ruim de que o homem é incapaz de se reconciliar com Deus por vontade própria, Paulo faz a seguinte afirmativa: miserável homem que sou. Quem vai me livrar dessa situação em que eu me encontro, né? Quem vai me livrar dessa situação em que eu me encontro? Então, a ideia é que, dada a situação em que a gente se encontra, Paulo não está falando só a respeito dele sozinho, né? Mas ele está falando a respeito de toda a condição que nós nos encontramos diante de Deus, que é de miserabilidade. Então, a miserabilidade humana, espiritual, que existe do homem para com Deus. E quando a gente olha, desde o início da história, a gente começa a ver essa incapacidade desde Gênesis. Então, quando Deus criou o mundo perfeito, sem nenhum vesquício de pecado, né? sem nenhuma maldade, né, que existisse ali no jardim, Deus cria um ambiente perfeito e insere Adão e Eva nesse jardim.
E quando existe a queda, né, quando eles desobedecem a Deus, existe uma ruptura não só desse relacionamento que existia com Deus, mas dessa perfeição. Deus sendo santo e justo, faz com que o pecado, e aí você não precisa nem ter muita teologia para entender isso, você vai pela lógica. Deus sendo santo e justo, é inadmissível, é totalmente indigesto para Deus a presença do pecado. E aí, quando isso acontece, quando Adão e Eva pecam, eles se escondem de Deus. Se escondem daquele que não só conhecia todos os cantos daquele jardim, então, muito provavelmente, em algum momento, Deus os acharia, mas também conhecia todos os cantos da alma de Adão e Eva, porque não só tinha criado com as próprias mãos, mas pelo relacionamento que vinha sendo desenvolvido ao longo do tempo. E Adão e Eva se escondem de Deus na tentativa de se resolver, dada aquela situação. E aí, na tentativa de se resolver diante de Deus, Adão e Eva se cobrem com folhas de figueira. E aí Deus chega perguntando por onde eles estavam, e Deus anula essa tentativa de Adão e Eva, que é quase infantil, de se reconciliar e resolver o problema da culpa. Então, o que estava acontecendo nesse momento era Adão e Eva tinham se desvinculado dessa relação com Deus e estavam com o peso da culpa. E a Bíblia deixa muito claro que antes eles não tinham vergonha, eles não tinham o peso da culpa pairando sobre eles, mas no momento que o pecado entra, a culpa toma o coração de Adão e Eva, ao ponto de que na tentativa ali acelerada, na pressa de se esconder de Deus, de tentar resolver a própria situação diante de Deus, eles tentam tapar a própria vergonha. E o que Deus faz é cobrir Adão e Eva com pele de animal. E aqui a gente já entende que Deus anula e desabilita a tentativa humana de tentar se resolver. E Deus já está aqui, já no primeiro pecado, Deus já está dizendo que eu sou o único que pode te possibilitar de ter um relacionamento de volta comigo. E ali Deus já providencia um animal para ser morto, e com a pele desse animal, Deus cobre a vergonha de Adão e Eva. E ao cobrir a vergonha de Adão e Eva, Deus está providenciando a possível reconciliação. Deus já está dando uma sombra do que viria a acontecer no futuro. Mas o ponto principal aqui é que Adão e Eva estavam incapazes. Então essa frase que Paulo diz, miserável homem que sou, quem vai me livrar do peso dessa morte? É uma frase que Adão e Eva poderiam dizer lá no paraíso também, depois de pecados. É uma frase que, escondido lá atrás dos arbustos e das árvores, no medo da presença de Deus, eles poderiam dizer: e agora, quem poderá me defender? E a resposta é: Deus. Ele é o único que pode nos defender da própria ira dele. Ele é o único que pode providenciar um sacrifício que vai saciar a vontade da penalidade que existe por conta do pecado. E Deus vai dando vários símbolos e vários arquétipos e várias sombras a respeito do sacrifício que um dia viria a ser perfeito, que é o sacrifício de Cristo Jesus. E depois de Paulo desenhar todo esse cenário ruim e fazer a pergunta: miserável homem que sou, quem vai me livrar do peso dessa morte? A gente lê o versículo 23, na verdade o 25, onde Paulo responde e traz alívio para a alma. Quem vai me livrar do corpo, do peso dessa morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. De modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Então, depois de Paulo desenhar todo esse cenário e de fazer a fatídica pergunta: quem vai me livrar? Ele traz a resposta: graças a Deus por Cristo Jesus.
E isso não deve ser um alívio só para a alma de Paulo, mas um alívio também para as nossas almas. Porque nós nos encontramos na mesma situação de extrema incapacidade de nos reconciliarmos com Deus por vontade própria. Mas, graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. E o que é a lei que Paulo fala aqui? Ele diz, né? Eu sou escravo da lei de Deus, com a minha mente, mas com a carne da lei do pecado. A lei nada mais é do que a vontade de Deus expressa para a sua criação. Sua vontade que é perfeita, santa e agradável a Ele. A gente vê Deus de uma forma de progressão, trazendo, né, em todo o Velho Testamento, o que era a lei dele, o que era a vontade dele. E Paulo fala que com a mente ele se torna escravo da lei, ou seja, quando eu olho para a vontade de Deus, com a minha mente, eu entendo que eu preciso segui-la. Mas existe um pêndulo que me puxa para baixo, que me faz ser escravo da carne. Então, por mais que com a minha mente eu entenda que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável a Ele, e não somente a Ele, mas também a mim, existe a força do pecado que me torna incapaz de cumprir essa lei. Mesmo que com a minha mente eu queira, e eu entenda, e eu chegue a algum raciocínio, a alguma conclusão de que, de fato, a vontade de Deus é a melhor coisa que eu posso fazer da minha vida, eu sou incapaz de cumprir essa lei por vontade própria. Então, na verdade, a lei, ela não foi dada para que a humanidade pudesse cumpri-la e se reconciliasse com Deus. Mas a lei, na verdade, traz a condenação. Porque Deus está colocando na nossa cara, essa é a minha vontade. E ao ler a vontade de Deus, a gente entende que a gente não consegue cumpri-la. E se você talvez pensa que, cara, eu não concordo com essa ideia da morte de Jesus ser a substituição dos meus pecados, eu quero tentar fazer isso por vontade própria. Você tem uma chance, talvez. Leia a lei de Deus, e se você conseguir cumpri-la, talvez você consiga até resolver essa situação com Deus. A ira dele, que é santa e justa, que tem como alvo a sua vida, talvez possa ser desviada, se você de fato conseguir cumpri-la, mas você vai entender e vai chegar à conclusão de que você, assim como eu, é totalmente incapaz de cumprir a vontade de Deus. Então existe um duelo entre a carne e o espírito. Um pouquinho antes desse versículo que a gente leu, Paulo fala que eu tenho vontade de obedecer a Deus, mas alguma coisa não deixa que eu consiga agradá-lo. E eu lembro, isso me faz lembrar de quando eu era criança, que Dia das Mães, aniversário da minha mãe, do meu pai, era uma tortura para mim, porque eu queria agradá-los de alguma forma e eu não tinha como. E o que eu fazia? Eu ia na caixa de ferramenta do meu pai, imaginava qual seria a ferramenta que ele mais poderia gostar, ou ia na caixa de maquiagens da minha mãe e tentava imaginar qual batom ficaria mais bonito nela. E aí eu pegava algo que já era deles e trazia como presente na tentativa de agradá-los. E tentando fazer um paralelo com a nossa vida, às vezes a nossa relação com Deus é exatamente essa. A gente deixa de entender que Deus nos aceita não pelas coisas que a gente pode oferecer a Ele, porque tudo que a gente vier a oferecer vem dEle, é dEle. Mas Ele nos aceita porque Ele nos tornou seus filhos. E é por causa desse relacionamento que nós podemos ser aceitos por Deus. E existe um conceito que ficou famoso, né, no mundo teológico da internet de uns tempos para cá, que é o conceito da hipergraça. E às vezes a gente entendendo a nossa incapacidade, num primeiro momento, a gente pode pensar, cara, então eu posso viver de forma um pouco mais relaxada, porque tudo já foi feito, o sacrifício já foi pago, a minha dívida já foi paga. Mas quando você entende a profundidade da sua condição anterior, da sua situação agora diante de Deus,
Paulo vai dizer, né? Vejam como é grande o amor do nosso Deus. E ele traz um tom de perplexidade, porque Deus chegou ao ponto de nos tornar seus filhos. Então, a maior forma da expressão do amor de Deus foi o fato dele ter nos tornado seus filhos. E aí, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E esse é o alívio dos nossos corações. Toda aquela culpa que pesava sobre nós, toda aquela culpa devida que pesava sobre nós, toda a condenação que existia sobre a nossa vida, já não há mais. Ela foi anulada. A pergunta é: essa condenação foi anulada para os cristãos em Cristo Jesus? E é saber dessa verdade que talvez essa verdade é que leve uma família a dedicar sua vida a trabalhar com os muçulmanos. Porque se entende que existe perdição eterna para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Existe uma condenação justa e esse dia vai chegar. E esse dia está próximo. Quem vai nos livrar do peso da morte? Graças a Deus por Cristo Jesus. E agora já não há condenação para aqueles que estão nele. E esse agora do início do texto, Paulo está fazendo um contraste com a situação anterior. Então, se antes nós estávamos naquela situação de total incapacidade de nos reconciliarmos com Deus e de resolvermos o nosso problema diante dele, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então é quase que um processo de anistia, onde Deus perdoa tudo aquilo que você cometeu. Ele te dá o indulto presidencial. E tudo aquilo que você cometeu é imputado em Jesus Cristo. E você pode se apropriar do sacrifício dele. E essa substituição não é de Jesus para conosco. A condenação que estava sobre nós pesa sobre Cristo, mas todos os benefícios que Cristo tem por ser filho de Deus também é passado por nós através do Espírito Santo. E é por isso que ele diz, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, se antes existia a lei do pecado e da morte, que me condenava, que jogava na minha cara e que me mostrava e dava o veredito final de que eu não podia obedecer a Deus por vontade própria e de que maneira alguma eu poderia me reconciliar com Ele, por meio de Cristo Jesus, Ele me traz a lei do Espírito da vida. E aí a gente entende que a gente não obedece a Deus e serve a Ele para que Ele nos aceite de alguma forma, mas muito pelo contrário. Justamente pelo fato de nós termos sido aceitos por Ele, é que não tem outra coisa a fazer a não ser entregar e gastar a nossa vida por conta de viver para Deus, viver por Deus e viver em prol dos que ainda estão perdidos, os que não estão em Cristo Jesus. E por que Cristo é a única solução? É porque Cristo preenche os requisitos da lei. E quando a gente vê, né, essa revelação progressiva que é feita no decorrer de todo o Velho Testamento, a gente vê que Deus sempre providenciou de maneira substitutiva a reconciliação com Ele. Então, lá no Antigo Testamento, a gente tinha o Cordeiro. Isso sempre... Eu sou crescido na igreja, irmãos, e isso sempre me incomodou muito, porque eu ficava pensando no Cordeiro. Então, tinha uma ruma de pecados que eram cometidos por toda a nação de Israel. E para que os pecados fossem pagos, tinha que pegar um cordeiro e sacrificar o cordeiro. E eu ficava pensando, o que o cordeiro tinha a ver com essa situação toda? Cordeiro inocente. No cordeiro não tinha pecado nenhum. O cordeiro era totalmente alheio à realidade do pecado.
E é por isso que Cristo preenche os requisitos da lei, porque ele é o Cordeiro perfeito. E aí, quando João Batista vê Cristo chegando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a única solução. O Cordeiro perfeito, aquele que preenche todos os requisitos da lei, que eu não consigo preencher, ele preenche. E ele tira o pecado do mundo. E se você cresceu na igreja, a visão do sacrifício de Jesus talvez tenha se tornado banal, mas quando a gente olha para o Velho Testamento, é uma imagem totalmente sanguinária. A oferta que Deus estava pedindo era que um cordeiro fosse morto, tivesse seu pescoço rasgado e todo aquele sangue fosse jorrado naquela imagem totalmente horrorosa, mas que agradava a Deus. E esse é o paralelo que existe com o sacrifício de Cristo. Foi totalmente cruel e foi por conta de mim e você. E Cristo, na cruz, ele se torna o esgoto de toda a humanidade. De todos aqueles que existiram, que existiam na época que eles estavam morrendo e que viriam a existir como eu e você. Todos aqueles que viriam a estar em Cristo Jesus, que morreram crendo no sacrifício dele, estavam sendo ali representados em Cristo Jesus. Então, todo o dejeto da miserabilidade da condição humana foi despejado em Cristo Jesus. Nele que não havia pecado, ele se fez pecado por nós. Nele que não havia impureza, que era totalmente puro, se tornou impuro, para que eu e você hoje pudéssemos ter relação de filhos e filhas com Deus. Eu não sei se você já teve a chance ou a oportunidade, espero que não, de participar de algum julgamento. Eu já tive essa oportunidade. Houve uma época que meu pai tinha 3 empregos, e os 3 empregos dele era como motoboy. E um dia minha mãe me ligou dizendo que meu pai tinha ido na Polícia Federal para tirar o passaporte, porque ele tinha intenções de ir para outro país. E minha mãe me liga falando que meu pai tinha sido preso. E ele tinha sido preso acusado de ter estuprado e violentado uma menina de 14 anos. E é uma situação que é muito mais comum do que você imagina, mas mesmo por ser comum, você não imagina que você vai passar por ela. E aí, o que aconteceu foi que esse crime de fato aconteceu. A menina foi à delegacia para prestar queixa, levou a camisa que continha o DNA do cara que cometeu o crime. Só que como meu pai era motoboy, a rota de trabalho dele era nas redondezas da casa da menina. No dia seguinte ao acontecido, ela viu meu pai rondando de moto. E, por algum motivo, ela entendeu que meu pai era a pessoa que tinha feito aquilo com ela. E aí a polícia levou meu pai preso. E meu pai ficou 3 meses preso, em uma condição de total miséria e de total incapacidade de solucionar a própria situação. E é muito fácil a gente ouvir essa história e nos identificarmos com o meu pai, com o inocente. É muito fácil a gente olhar para a história de Jesus e se identificar com Jesus, mas na real, na história, nós estamos identificados em Barrabás. Barrabás era um homem que havia cometido crime de rebeldia e assassinato, e por conta disso ele havia sido preso. E aí havia uma lei que permitia que um preso fosse solto. E aí de um lado tinha Jesus, inocente,
puro. E a própria liderança diz, cara, vocês estão me trazendo esse homem para condená-lo, mas eu não vejo nada que me dê motivo para condenar esse homem. E de outro lado eu tenho Barrabás, que deu todos os motivos possíveis para que de fato seja condenado. Inclusive, a cruz já está pronta para ele. Então nós estamos em Barrabás. E aí Cristo assume o lugar da cruz que estava preparado para outro condenado. E na história nós somos Barrabás. Que cometemos rebeldia, que tínhamos todos os motivos possíveis para de fato sermos condenados, mas graças a Deus por Cristo Jesus. E agora já não há condenação para os que estão nele. E essa é a boa notícia do Evangelho. E quando Deus bate o martelo, sentenciando a humanidade à perdição, na mesma batida do martelo, também havia a sentença de Jesus. Porque ele já estava preparado antes da fundação do mundo. O Cordeiro já estava providenciado antes da fundação do mundo. Deus já tinha preparado, meu irmão. E é isso que você precisa entender. Que Deus já tinha preparado a sua reconciliação com ele. E aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. E aqui mais uma vez a gente vê Paulo falando que aquilo que a lei foi incapaz de fazer, Deus fez enviando o seu próprio Filho, semelhante ao homem pecador. Ou seja, semelhante a mim e você, semelhante àqueles que de fato mereciam a justa ira de Deus. Cristo nos substituiu, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É através de Cristo Jesus que Deus nos aceita. E somente por conta de Cristo Jesus. E somente por conta dele. E aí quando Pilatos olha para Barrabás, olha para Jesus e diz, não vejo nada nesse homem que me dê motivo para condená-lo. Cristo de fato está cumprindo mais um requisito da lei, porque no Antigo Testamento o cordeiro devia ser avaliado por alguma liderança, por algum sacerdote, para que de fato fosse atestado de que aquele cordeiro preenchia os requisitos da lei. Se ele de fato não tinha nenhuma mancha, se ele de fato era puro, se ele de fato era o primogênito. E aí Cristo preenche todos os requisitos da lei. É por isso que através do sacrifício dele, a ira de Deus é saciada. Muito provavelmente você já teve a experiência de estar com muita fome. Muita fome, muita fome. E conseguir de fato comer um prato de comida. E é essa ideia de saciedade que a Bíblia traz a respeito do sacrifício de Jesus. Em Jesus, a ira de Deus foi satisfeita. E é por isso que nós vamos cear hoje. E é por isso que o pão e o vinho simbolizam esse sacrifício. Porque para o pão existir, o trigo precisa ser moído. E para o vinho existir, a uva precisa ser pisada. E Cristo foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi pisado por conta do nosso pecado. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E é por isso que nós podemos nos apropriar dessa verdade tão poderosa que é o fato de Deus ter nos tornado os seus filhos. Graças a Deus por Cristo Jesus. E no finalzinho do capítulo 8, que a gente leu, Paulo conclui dizendo: que diremos, pois, diante dessas coisas? Que diremos, pois, diante da magnitude, da grandeza dessa oferta?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está ao nosso favor, quem é que pode estar contra? Quem vai ter a audácia de estar contra? Aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Não foi você, meu irmão, que se justificou diante de Deus. E é só por conta disso que não existe mais nenhuma acusação. Quem pode tentar alguma acusação contra os que estão em Cristo Jesus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu. E mais, ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Dito isso, quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Meu irmão, dado a grandeza dessa verdade, desse sacrifício, todos os nossos problemas se tornam farelo. O que é suficientemente grande para sobrepor a verdade de que nós somos aceitos por Cristo Jesus? Toda a culpa que havia sobre nós vira poeira quando a gente entende que já não há mais nenhuma condenação. E muito provavelmente você já conhecia esse versículo. Mas existe a diferença de se apropriar disso. E de que quando você pecar, você saber que mesmo diante do seu pecado, não há nenhuma condenação. Graças a Deus por Cristo Jesus. Mas em todas as coisas, mesmo diante da fome, da nudez, da perseguição, da tribulação, mesmo diante de tudo isso, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores, porque mesmo quando a gente passa por essas situações, nós já vencemos. Mesmo quando Satanás nos aflige de alguma forma, nós somos mais do que vencedores, porque todas as investidas de Satanás nos catapultam ainda mais para perto de Deus. E as armas dele que são usadas contra nós são despojadas. E nós usamos as armas que ele usa contra nós, contra ele próprio. E por isso nós somos mais do que vencedores. Não existe realidade que seja suficientemente grande para nos desvencilhar dessa realidade. Não existe. Fome, nudez. Quem nos separará do amor de Deus? Nada. Nada pode nos separar do amor de Deus, pois nós estamos em Cristo Jesus. Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E talvez você não seja cristão ou não viva uma vida religiosa. Isso é um convite. É uma mensagem de convite para dizer que toda essa culpa que você carrega e toda essa parafernália de tentativas de tentar resolver esse peso que paira sobre a sua vida, existe saída. Porque ele disse, aquele que vier a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. E existe um lugar de descanso. Um lugar de descanso onde a culpa não existe. Onde ela não existe mais. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então venha. Então venha para Cristo Jesus. E aí essa culpa não vai parar mais sobre você. E talvez você seja uma pessoa que, assim como eu, cresceu no ambiente religioso.
e sempre soube como agradar a Deus. Isso nunca foi um problema para você. Você sempre soube o que era pecado e o que não era pecado, como agradar a Deus e como desagradá-lo. Talvez por conta disso, você tenha se apegado nessas tentativas. Você tenha se apegado à lei, às regras, aos critérios, às rotinas. Mas não é isso, meu irmão. Não é isso. E essa mensagem também é um convite para você. Porque isso também é pesado. E o jugo dele é manso. E o fardo é leve. E há descanso. A gente pode descansar. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Tem um escudo, meu irmão, para os que nele creem. E você pode se apropriar disso. Está disponível, assim como o oxigênio que você está respirando agora está disponível. Toma posse, minha irmã. Toma posse. Está disponível. A mesa está posta. E você pode vir cear. O mestre te chama para cear com ele. E é simples. E não importa o que você fez. Não importa. Não importa o que você fez. Não existe pecado suficientemente grande que não tenha sido anulado na cruz. Basta que você creia. Basta que você creia. Graças a Deus por Cristo Jesus. Amém. Amém.